Bem-vindos a mais um episódio do Red to Go Cast, o podcast da Red Hook que fala sobre carreiras em comunicação. E aqui o nosso objetivo, como você já sabe, é falar de pessoas que estão no começo ou no meio da carreira para contar as histórias e, junto delas, está um mentor delas também, que vai contar todo esse processo de mentoria e a evolução, as mudanças, a transformação que foi nesse tempo de mentoria. Então, hoje a gente está com a Gabriele Fernandes, está na Europa hoje, depois ela vai contar um pouquinho mais da história dela. Oi, Gabi, tudo bem? Posso chamar de Gabi? Pode, claro. Olá, tudo bem? Tudo bom. Com o Jean, a Gabi vai contar a história dela, ela vai falar sobre esse momento da carreira dela. Ela está trabalhando mais na área de performance hoje, e ela vai contar isso para a gente. E com o Jean Mota, que é redator, que está aqui também para dividir a experiência com a gente, dele. Muito obrigado, Jean. E o mentor deles, que é o Enzo Sunahara, e a gente vai contar um pouquinho dessa história da mentoria e falar um pouco de carreira em comunicação. Eu vou começar com a Gabi primeiro. A primeira pergunta que eu sempre faço é: Gabi, quando você viu que você queria trabalhar com a área de comunicação, com a área de publicidade, como é que foi que a Gabi despertou interesse para falar, putz, eu quero trabalhar com isso, eu acho que essa área me interessa, eu vou ser feliz fazendo isso? Conta um pouquinho desse começo. Ok, então vou ter que voltar muito lá atrás. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas hoje eu vejo que realmente estava tudo muito interligado. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a vender cupcakes. Era uma fonte de renda, gostava de vender, vendia na rua e tudo mais. E era ali perto da idade que eu tinha que decidir a minha faculdade. E aí eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia se eu fazia, sei lá, se eu ia fazer gastronomia, eu não sabia se eu ia fazer publicidade, eu estava muito confusa. Então, no momento de decisão foi, bom, vou fazer publicidade porque eu acho que também é importante eu saber como vender o que eu vou produzir. E basicamente foi esse momento que eu decidi. E comecei a fazer a faculdade e aos poucos fui descobrindo que eu gostava daquilo, daquela parte mais criativa, eu gostava muito daquela rotina e acabei focando muito mais nisso e deixei os doces de lado, mas não o esqueci completamente. É tanto que depois de uns anos eu criei um Insta, fui aplicando tudo que eu aprendi na parte criativa com os meus doces, então uma coisa ligou a outra. Tem muito mais coisas para contar, mas pronto. Não, mas aí a gente vai, durante o episódio, a gente vai descobrindo toda essa tua jornada aí. Jean, Sim. e você? Como é que foi? Então, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas na publicidade. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de criar histórias. Então, tipo assim, eu criava vários universos na minha cabeça, pegava vários personagens. Isso quando era criança. Misturava vários personagens que eu assistia. Então, era Power Rangers com todos aqueles outros, tipo Power Rangers com Tartarugas Ninja e tudo mais. E ficava, tipo, criando várias histórias na minha cabeça. E aí chegou um momento que eu falei assim, eu quero tornar isso minha profissão. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, vou virar um escritor. E aí eu comecei a pesquisar, né, tipo, os cursos que eu tinha disponível para que eu pudesse, tipo, chegar, me desse esse suporte para me tornar esse escritor. E aí eu vi que, tipo, o jornalismo seria bom para mim, porque eu estava pesquisando alguns escritores e eu vi que ou eles iam para a área de letras ou para jornalismo. Só que, junto com isso, eu sempre quis ter esse desejo, né, eu preciso, né, tipo, causar impacto, ser visto, fazer, né, deixar minha marca, todo aquele, né, esqueci o nome agora, mas, tipo assim, bem um outdoor gigante, assim, com o meu nome. E aí, na minha cabeça, estava toda essa fanfic maravilhosa. E eu falei, vou pro jornalismo porque vai que, né, me dá uma oportunidade na TV, faço alguma coisa. Só que no primeiro semestre de jornalismo, eles abriram algumas vagas de estágio, né, para vários núcleos, e um deles era uma agência de publicidade. E por eu gostar sempre de fazer alguma piadinha, né, fazer alguma coisinha, brincar muito, né, com as palavras, eu fiz um texto para a agência de publicidade deles, falando sobre o universo de Star Wars e
E por que eu fiz isso? Porque o nome da agência era Galáxia. Então, a primeira coisa que eu pensei foi Star Wars, bora brincar aqui. Eu fiz um texto, tipo, explicando por que eu gostaria de trabalhar lá. E foi aí que eu consegui minha primeira oportunidade, era um estágio voluntário. E aí, quando eu comecei a estagiar lá, foi, tipo assim, bem por cima mesmo, uma coisa bem superficial, né? Mas, tipo assim, foi lá que eu decidi. Falei, vou mudar para publicidade, bora ver no que vai dar. E aí, deu no que deu. Legal. A gente já, em outros episódios, já apareceu isso. Como são importantes as agências experimentais, esse tipo de coisa em faculdade, para já esses labs, né? O nome que se dê, tanto faz um ou outro, mas é importante também, né? Porque as pessoas vão se descobrindo que é uma área. Comunicação é uma área muito ampla, né? E com skills diferentes e com até vivências diferentes. Bom, o Enzo, a gente é conhecido nosso aqui, ele era músico, mas conta um pouquinho para nós, Enzo. Vai ter mais de um episódio com você, vai virar figurinha carimbada aqui, mas conta um pouquinho como é que você entrou nesse mundo. Para não ser repetitivo, eu posso até mudar um pouquinho a história, é a mesma história, mas resumidamente eu era um perdido assim na vida e entre várias coisas que eu tentei, eu entendi que a comunicação era um caminho e acabei passando no vestibular de publicidade e propaganda. Fui fazer Casper, que era uma faculdade que eu queria fazer, e eu era do interior, assim, não conhecia ninguém, não sabia como funcionava uma agência, então fui mesmo de cabeça, assim, e eu acho muito legal que, por isso que eu falo sempre das pessoas que eu conheci e tal, o diretor de arte que hoje é meu dupla de direção de criação, meu sócio, 2 vezes sócio, tem uma história, foi um cara que me indicou para um estágio. Eu estava fazendo um estágio de direção de arte, eu comecei aí, mas ele me indicou para um estágio numa agência que a irmã dele trabalhava e ele também aplicou, e aí a gente foi dupla de estagiário junto. E hoje a gente é dupla de diretor de criação junto. Então foi meio que me enfiei nesse mundo, consegui entrar em agência cedo e fui descobrindo mesmo o que eu curtia durante o processo, né? Então tentei a direção de arte, não deu, me encontrei na redação, mas também me encontrei em várias outras coisas que em algum momento da vida eu não imaginava ser um gestor, e hoje eu me encontrei também sendo gestor. Então, é muito legal essa trajetória que a gente vai descobrindo também, mesmo dentro de uma área de atuação, várias outras coisas que a gente gosta de fazer e outras ramificações que a nossa carreira pode tomar. Uma coisa que eu não sabia. Você não morava em São Paulo, então, e foi fazer a faculdade em São Paulo, é isso? Você mudou para São Paulo? Sim, eu sou do interior do Paraná também, sou nascido em Umuarama, né, no Noroeste. Morei em Piedade, interior de São Paulo, depois morei em Sorocaba, e de Sorocaba que eu fui para São Paulo fazer a faculdade, muito porque falavam assim, você quer trabalhar com publicidade, você tem que estar em São Paulo. Então, hoje a gente já tem uma quebra desse paradigma, né, de não estar no eixo, mas lá para 2000 eu passei no vestibular em 2005, então eu entrei na faculdade em 2006. Era uma realidade muito distante de conseguir emprego, estágio, não tinha vaga anunciada, não tinha nada. Era um perrenguezinho maior. Então, na minha cabeça, eu tinha que estar lá no São Paulo era o centro do mundo, sabe? Eu tinha que estar lá onde tudo acontece. Legal. A segunda pergunta que eu faço sempre é sobre o processo de mentoria, a escolha do processo de mentoria. E já que a gente está falando de viajar, a Gabi, que está na Europa, ela vai contar um pouquinho primeiro, né, onde é que ela está, por que ela decidiu ir, e assim, o que ela viu, falou assim, tem uma lista lá de mentores, quem não conhece a comunidade, tem uma lista, e tem o famoso match, né, os membros da comunidade escolhem alguns mentores, e os mentores têm uma lista ali de pessoas que eles escolhem, eu quero mentorar essa pessoa e aquela pessoa. Então, o que te chamou a atenção no Enzo? Falou, eu queria, entre as pessoas que estavam ali, porque uma delas que você escolheu para ser seu mentor foi o Enzo. E depois conta um pouquinho como é que você foi parar aí na Europa. Você está na Europa, né? Sim, eu tô em Portugal, assim como o Enzo,
mas a minha escolha foi muito na base do tipo, tem que ser, porque primeiro porque o Enzo está aqui. Então foi a primeira coisa que eu pensei, a gente tem uma coisa em comum, mas conforme a mentoria foi passando, eu vi que a gente tinha muito mais coisa em comum do que eu imaginava. Tipo assim, a gente sabe o que é ter uma vida de imigrante. Então, muitas vezes tinham coisas que só falando com o Enzo que ele ia entender. E principalmente nessa parte profissional, quando eu decidi fazer essa transição, que eu sou de Manaus, eu sou do Amazonas, eu venho de muito longe. Então, tipo assim, eu sabia que não ia ser fácil me colocar aqui dentro de um mercado profissional de uma forma rápida. Não ia acontecer. Tem gente que acontece, mas eu sabia que para mim já não ia ser assim. Não por eu ser, sei lá, diferente das outras pessoas, não, mas é um mercado pequeno. Eu não conhecia basicamente ninguém. E foi um processo assim, foi difícil, não vou mentir. Então, quem está ouvindo esse podcast, fique sabendo que ser imigrante não é fácil. Mas o tempo vai passando e as coisas vão se acertando. Mas eu digo assim, que a questão da mentoria foi mesmo muito importante, mesmo. E uma das coisas que marcou muito para mim era que sempre que eu achava que eu ia chegar assim, falar pro Enzo, ai não, aconteceu isso e aquilo, ele falava tipo assim, peraí, mas tu tá fazendo exatamente o que a gente estava propondo a fazer, então fica na boa, tá tudo certo, você todo mês me traz uma atividade concluída, mesmo eu não percebendo isso. Então, basicamente foi isso, a escolha era muita questão relacionada, tinha que ser, são momentos de vida parecidos, estamos no mesmo ambiente, e foi isso. E você, Jean, como é que foi a escolha? Escolher os mentores, por que o Enzo? O que você esperava, o que aconteceu? Vamos aprofundar um pouco mais, então, aqui. Depois eu quero voltar a falar com o Enzo com a Gabi sobre o negócio de ser imigrante, mas queria que você falasse desse processo. E aí o Enzo, na sequência, já fala por que escolheu o Jean, e depois a gente volta lá na Gabi. Belezinha. Então, foi meu primeiro... Ano passado, né? Foi meu primeiro ano na Red Hulk. Tipo, eu tava buscando ajuda, a princípio, bem desesperado. E aí eu comecei a olhar, né? Cada mentor. E eu não pensei muito dessa forma estratégica do tipo, eu vou procurar alguém mais, tipo, regional, de alguma agência daqui, que me dê uma possibilidade. Não, eu tava buscando mais a questão do feeling mesmo, para que essa pessoa viesse me ajudar de alguma forma a que eu viesse, né, futuramente alcançar as grandes agências, como eu estava querendo. Como o pessoal daqui não sabe, eu sou de Salvador, né, me mudei recentemente para São Paulo, tem cerca de 5 meses, depois eu explico um pouquinho melhor dessa história. Mas uma coisa que eu lembro muito, que me pegou na descrição do Enzo, foi porque ele falou que ele gostava de pessoas que contavam histórias pelo seu portfólio. E por mais que, tipo, eu não tinha basicamente o portfólio na época que a gente se conheceu, né? Tinha uma coisa lá, né? Um verdadeiro guarda-roupa lá meio bagunçado, que eu chamava de portfólio. E aí, tipo assim, mas o que isso me pegou foi porque, assim, na minha cabeça foi, eu gosto de contar histórias, ele gosta de ouvir histórias. Eu acho que é a pessoa ideal para mim. Aí eu fui e selecionei o Enzo lá. Falei, acho que esse cara aqui pode me ajudar, né? Ele tem experiência, né? Como tanto ele bebe tanto dessa questão da parte da redação, né? Quanto da direção de arte. Então acho que vai ser uma pessoa muito importante para mim, para me ajudar durante esse ano. O que você viu no Jean? O que você viu na Gabi? Desculpa, fala aí. Imagina, é muito engraçado ver o outro lado, assim, que assim, apesar da gente conversar sobre muita coisa da mentoria, às vezes a gente não conversa abertamente sobre, cara, por que você me escolheu numa lista lá de tantas pessoas? Mas eu lembro exatamente, e lendo, tal, muita gente eu me identifiquei com algumas coisas, o Jean me identifiquei com alguém fora de São Paulo e fora do mercado, tentando entender, tentando se inserir, né, direito. Mas bateu muito a hora que eu dei um play no vídeo dele
E eu escutei o jeito dele falar e eu falei assim, cara, ele tem um carisma, um jeito de falar que é um potencial assim muito absurdo para um redator. E eu acho que muitas vezes a galera vê o potencial do redator assim pelo portfólio, pelo que já fez e tal, mas pelo papo assim, do jeito de falar e o jeito de se portar, eu olhei e falei assim, não, esse cara tem um potencial muito, muito massa e seria muito bom se eu pudesse ser o mentor dele e ajudá-lo em alguma coisa, porque eu me enxerguei ali ouro, assim, sabe? Então eu falei, meu, quero ajudar o Jean e vamos ver se eu posso ser útil e espero que tenha sido. Só explicando para o pessoal que não faz parte da comunidade, as pessoas que fazem parte da comunidade mandam para os futuros mentores, né? Eles fazem um vídeo que os futuros mentores vão ver ali. Então, é nesse vídeo, é um vídeo de até 1 minuto, que o Enzo se encantou com o Jean e com isso. Só para ficar claro para todo mundo. E a Gabi foi muito, muito, muito fácil, assim. Eu olhei e falei assim, a menina tá em Portugal. Tá vivendo uma vida, né, recomeçando a vida aqui. Com tanta gente tão gabaritada assim da lista de mentores dela, eu acho que eu sou mais habilitado, assim, eu olhei e falei, eu sou mais habilitado porque, assim, apesar de não ser no currículo, eu sou na vivência, assim. Eu passei por várias coisas que ela vai passar, com certeza, e pelo menos tenho alguma coisa aqui. E também pensei muito, cara, eu não sei em que condições ela tá aqui, se ela conhece alguém, se ela tem amigos. E também vai ser muito importante ter um ponto de contato num país novo. Então, de todos, assim, a que eu tive mais certeza foi a Gabi, porque eu falei assim, ela, com certeza, eu dessa lista aqui, eu vou ser o mais útil, porque eu tô no mesmo país que ela, eu já bati em portas que ela quer bater, então acho que vai ser super legal, eu vou poder ajudar mesmo. Gabi, conta para nós, e depois eu queria que o Enzo já emendasse assim, como é que foi ir para Portugal? Por quê? Como decidiu? Foi, sabe? Eu queria ouvir essas duas histórias, depois até o Jean pode entrar assim, eu preciso sair de Salvador e ir para São Paulo, porque São Paulo tem agências maiores, a gente talvez possa até falar um pouquinho de trabalho remoto depois, o híbrido que vai e volta. Começa você, Gabi, por que essa decisão? Por que Portugal? Por que não São Paulo, por exemplo, né, já que você está no mercado, eu sou de Curitiba, muita gente da comunidade não é de São Paulo, as pessoas dizem, mas por que Portugal? Primeiro, deixa eu ver como que eu posso começar, porque não foi uma coisa que eu pensei por muito tempo, tipo, meu Deus, é o meu sonho ir para lá e não sei o quê, mas eu vinha assim já de uma rotina em que eu estava exausta. Eu basicamente terminei a faculdade, eu trabalhava em agência, eu tava ali, tava ok, só que eu me sentia muito perdida. Eu falava, tá bom, mas o que eu vou fazer? Sei lá, minha cidade, apesar de ser muito grande, eu sentia que também era muito pequena, era muito fechada, eu queria ir muito além. E sim, São Paulo era uma opção, mas eu tenho uma pessoa conhecida aqui, e tem pesquisa, conversa, não sei o quê, e eu falei, tá bom, eu vou tentar. E basicamente foi assim, eu vim por querer viver uma coisa nova, por querer respirar um pouco, acho que foi isso, e Portugal tem a maior, digamos assim, tinha facilidade para gente, para brasileiro, para entrar aqui, agora já não, mas a escolha foi basicamente uma forma de querer viver uma coisa nova. Então, quando eu cheguei aqui, vai fazer agora, mês que vem vai fazer 2 anos que eu tô aqui. E não foi, é aquilo que eu falo, o começo ele não é fácil e às vezes até depois, no meio, ainda parece que não é fácil, mas eu vou contar um pouquinho pelo menos da minha trajetória profissional, já que eu já estou aqui falando, porque isso para mim é uma coisa muito importante. A gente acha que quando a gente vai emigrar, as coisas vão acontecer, tipo assim, incrivelmente rápido e não sei o que, não sei o que, e não vai, tipo assim, não vai. Então, pro Enzo, quando comecei a mentoria, ele tá de prova, eu estava muito perdida. Uma hora eu falava que eu não queria de jeito algum trabalhar em agência, não queria. Tava assim, minha cabeça estava cheia, não quero trabalhar em agência. Ah, mas quer fazer o quê? Não sei.
Então, eu ficava isso, eu fui aquilo. Eu cheguei a trabalhar até como confeiteira, tipo, era uma coisa que eu tinha sonho, que eu tinha muita paixão, mas eu precisei trabalhar naquilo para ver que tem hobby que nasceu para ser só um hobby e não a sua profissão. Então, às vezes a gente sofre ali no caminho e tudo mais, mas é tipo uma resposta, ok, eu experimentei aquilo, não é o que eu quero, então eu posso voltar. Então, agora, tipo assim, depois de quase 2 anos que eu tive uma certeza, não, é isso que eu vou focar agora, que é basicamente, eu nunca trabalhei com performance, eu sempre fui da parte mais criativa e era uma coisa que eu gostava, mas isso apareceu para mim, e por mais que tenha pouco tempo que está acontecendo, eu tô gostando de ver o outro lado, eu tô saindo da parte criativa e tô indo para uma parte mais analítica. Então, tipo assim, é experimentar coisas e ver como é que desenrola, né? Legal demais. Cara, e você perguntou para mim por que Portugal, e eu acho que eu sou uma ótima pessoa para aconselhar sobre Portugal e um péssimo exemplo, mas tudo isso compõe a mesma coisa, que é: eu caí meio de paraquedas em Portugal, e então foi muito mais difícil, foi muito mais surpreendente, porque não era a ideia, e eu sou mau exemplo, que eu falo, sempre pesquisa, vê por que você quer ir no país, mas porque eu apanhei muito com isso. E, resumidamente, a história por um bom tempo da vida, assim, eu tinha a mesma vontade de ter uma carreira internacional, só que aí a vida acontece, né, e eu conheci minha esposa, né, quando a gente começou a namorar, ela já tinha uma filha, de 7 anos. Então, o que que acabou acontecendo? Uma coisa é você, pô, livre, leve e solto, mudar de país e ter uma carreira internacional, outra coisa é um casal com uma criança que, além por cima, tem um terceiro, né, que é o pai da criança, que também, meu, não dá para levar o pai da criança junto, mas não dá para você separar a criança do pai. Então, esse sonho ficou meio que de lado, até o momento em que o pai da Clara, né, que é a minha enteada, ele quis vir para Portugal, ele veio, trabalhou um tempo, mas não aguentou ficar longe da filha e voltou. Mas ele amadureceu esse papo: "Olha, eu queria voltar e acho que seria legal para ela poder vivenciar isso, ter essa oportunidade de morar em outro país". E a gente falou: "Tá bom, em algum momento pode ser", até que um dia meio que as coisas começaram a se alinhar, o momento chegou. E aí a minha ideia não era exatamente ficar em Portugal, eu ia vir para conhecer. E até em outro episódio a gente falou, né, que fui nômade digital, então fiquei 6 meses nos Estados Unidos. A ideia era vir aqui também, ficar um tempo, conhecer outros países, conhecer o mercado, para entender onde a gente queria ficar, realmente morar, porque a gente já está perto, né, da Clara de qualquer forma, que na Europa as coisas são muito mais perto. O que aconteceu no meio do caminho foi o Covid, então eu fiquei em lockdown em Portugal, e aí eu tive que me virar. Então eu peguei um momento, assim, muito, muito difícil para viver e estabelecer aqui, e aí por isso que, quando eu vi, enfim, a aplicação da Gabi, eu falei: "Meu, essa eu posso ajudar, com certeza eu posso ajudar". Jean, e como é que você está há menos de meio ano em São Paulo? Como é que foi tomar essa decisão, que não é fácil, né? Sair da cidade que você conhece todo mundo, que você... Por que essa decisão? Então, eu sempre vi o mercado de São Paulo, né, como o principal mercado, né, aqui no Brasil, para você trabalhar em agência de publicidade. Eu já tava, tipo, eu adoro Salvador, eu sempre falo isso, tipo, gente, eu adoro Salvador, eu amo Salvador. Às vezes bate muito saudade. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia completo lá. Eu tinha interesse de fazer cursos aqui em São Paulo, eu tinha interesse de explorar realmente, né, a vida aqui e ver todas as oportunidades que poderiam acontecer aqui na minha vida. E aí eu sempre estava, tipo assim, muito incomodado com a minha carreira, né, com o desenvolvimento dela.
E o Enzo acompanhou isso e muito bem de perto, né? Vários surtos que não entra aqui nesse aqui. Mas assim, foi um processo que foi um pouco árduo, não vou mentir, na verdade foi muito árduo, né? Toda essa construção, porque eu queria mirar aqui, né? Tipo, eu não tinha nem LinkedIn na época, acho que eu tinha, mas eu nem usava. E aí, depois de um tempo, eu comecei a usar o LinkedIn, comecei a movimentar o LinkedIn, comecei a descobrir que tinha várias agências aqui em São Paulo, porque, para você ver o nível da situação, eu era uma pessoa que, tipo assim, na minha cabeça, só existia, tipo assim, meio que 3 agências lá em Salvador que eu gostaria de trabalhar muito, e eu não tava, tipo assim, com a minha mente aberta para explorar isso. Tipo, eu queria vir muito para cá, mas ao mesmo tempo eu não sabia dizer, olha, eu quero ir para tal agência, para tal, por causa disso, disso, daquilo. Eu não sabia. E aí, quando eu comecei a acessar o LinkedIn, quando eu comecei a adicionar as pessoas, que aí eu vim ver, tipo assim, a magnitude, né, da coisa que era você trabalhar aqui, né? Mas também eu já vou logo avisando, gente, não é nada luxuoso, não é Emily em Paris, não. Não, não é de jeito nenhum. Não é, né? Em outro momento, a gente pode até falar outras coisas aqui, mas não é esse luxo todo que vocês estão imaginando. Mas eu vi que realmente seria uma oportunidade muito boa para minha carreira. Eu estava trabalhando em Salvador, numa in-house, só que eu não estava feliz. O que eu fazia lá era muito, tipo, trabalho de social e só. E eu queria, tipo assim, ir muito mais além do que isso, né? Eu sempre trazia isso muito nas minhas falas, né? De, eu quero um reconhecimento, né? Eu quero fazer o meu nome, né? Então, eu sabia que em Salvador não tinha essas oportunidades, né? Até quando eu via mesmo vagas de emprego aqui, eu não encontrava uma, tipo assim, com um salário bom e com uma oportunidade boa também. E eu sabia que aqui era o caminho. E aí eu estava tentando, né? O Enzo me ajudou muito nesse processo de mudar o meu portfólio, né? Trazer novas ideias. E aí a gente começou a aplicar, a gente fez toda uma construção disso, né? A gente teve alguns resultados muito positivos também, que acho que depois a gente entra nesse assunto aqui, que também, tipo assim, deram toda essa base para que finalmente viesse a dar certo, né? Demorou. Eu confesso que demorou, que não foi rápido, não foi da noite para o dia. Isso, né? Teve hora mesmo que, acho que foi na época do clube de criação, eu falei com ele, tipo assim, olha, sinceramente, eu desisto, não aguento mais, vou fazer concurso público, vou fazer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas eu não quero mais isso, tô cansado. Mas aí, tipo, na minha primeira possibilidade de sim, eu comecei a surtar. Eu falei, porra, será que vai dar certo mesmo? Aí eu comecei a surtar, e eu falando isso com ele. Aí, tipo, você não quer? Acho que foi isso que ele falou. Aí eu tipo assim, eu quero, né? Mas. E aí, quando finalmente recebi o sim, foi aí que eu surtei mesmo, de meu coração acelerar, isso, aquilo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que mudar. Tipo assim, vou ter que mudar minha vida completamente. Vou ter que sair de Salvador, né? Tchau, família, amigos. Vou ter que construir tudo do zero e vim. E foi isso que eu fiz. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? Às vezes, realmente, tipo, como eu falei, né? Não é Emily em Paris, não é aquela coisa maravilhosa, não é? Então, é realmente, né? Começo de carreira, né? Eu cheguei aqui como júnior também, então, tipo, todo esse processo aí de construção, de fazer o seu nome, de se adaptar, né? A uma nova cidade, a tudo que ela tem a oferecer, né? Você tem que confiar em pessoas, né? Você tem que fazer novos amigos, estabelecer conexões. Mas eu fico feliz pelas pessoas que, tipo, me deram apoio até aqui, né? O Enzo me deu apoio, tem alguns primos aqui também. Então, assim, tipo, não vim tão completamente abandonado, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu tô vivendo aqui hoje. É uma mistura de uhul com socorro. Tem tem uma coisa que eu acho muito interessante, tendo o Jean e a Gabi na mesma sala aqui, que o ciclo de um ano deles foi assim completamente oposto. O que eu quero dizer com isso? O Jean sabia 100% assim o que ele queria, óbvio que ele falou, teve esses surtos no meio que ele pensou em
jogar toalha e tal. Isso é normal, né? O Zana sabe que isso é normal. Várias vezes na vida a gente fala, não, vou abrir um food truck. Tinha uma época que era abrir um food truck. Mas quando chegou quase, a gente estava quase no fim, assim, da mentoria e ele não tinha evoluído nesse sentido de resultado, mas tinha evoluído em várias outras coisas, né? Então, mas ele tinha aquela sensação do tipo, eu realizei pouco e não vou realizar nada no final do ano. E no final, assim, ó, deu certo. Por que eu falo que é o extremo oposto da Gabi? A Gabi é assim, eu tenho esse objetivo. Aí no outro mês, não, atingi esse objetivo, mas agora eu acho que não é mais isso. Mudava o objetivo. No outro mês, não, eu atingi esse objetivo, mas sabe, aconteceu um outro negócio no meio do caminho. Então eu acho muito engraçada essa dinâmica e como eu mudava de chave de um para outro, assim, um tava assim num objetivo que era muito distante, vamos dizer assim, e tinha que dar aquela caminhada e a Gabi tava assim numa energia, quero mudar para cá, quero mudar para lá, e juro, todo mês era uma coisa assim, calma aí, a gente pensou para você começar a pensar nisso, para começar a dar o passo, você já chegou lá, só que eu acho interessante também isso, né? Muitas vezes a gente consegue se mover rápido, mas ao mesmo tempo, como são coisas que acontecem numa velocidade muito grande, talvez a gente não consiga sentir direito e ter certeza no passo que é. E não que eu acho que tem um erro de trajetória aí, porque eu acho que a Gabi viveu muita coisa que ela tinha que viver, experimentou muita coisa que ela tinha que experimentar, mas é engraçado como também, para alguns pode parecer, eu não saí do lugar. A Gabi saiu do lugar muitas vezes, só que assim, como ela mudou o objetivo, então era como se ela estivesse na estaca zero de novo. Então essa dinâmica foi muito interessante. E no final, assim, os dois aqui com duas trajetórias muito diferentes no espaço de um ano, tá aqui para mostrar que eventualmente as coisas dão certo. É só a gente continuar trabalhando, tanto o trabalho mesmo, mas trabalhando a nossa cabeça do tipo, não, eu preciso focar, entender o que eu quero agora e saber o que eu preciso para ir atrás. Sim, eu acho interessante também. Vou abrir aí uma parte da minha história também, que não foi fácil, mas que eu acho que vai gerar identificação. É que, assim, quando eu migrei, né? Eu fui trabalhar com outras coisas. Eu passei muito tempo trabalhando em um bar, num hotel, que inclusive depois participou do Blue Hook aqui, que a gente ficou em segundo lugar com o trabalho que a gente apresentou para eles. E eu, tipo assim, eu não tinha experiência com nada, eu não sabia fazer nenhuma caipirinha, eu não sabia. Eu brasileira, não sabia fazer caipirinha. E eu aprendi, assim, eu não sei, eu criei muita paixão por aquilo que eu estava fazendo. Então, tipo assim, depois de um tempo, tipo assim, agora eu vejo que aquilo foi muito importante para mim porque me fez ver que eu consigo me adaptar a muita coisa. Tipo assim, o que você me ensinar, eu vou aprender. E foi isso que aconteceu. Tipo, o meu tempo lá foi bom, não era na minha área de formação, mas foi bom por quê? Porque eu só falava inglês. Aprendi, eu já sabia falar inglês, mas o meu inglês ficou fluente, então beleza. Que eu tirei de bom dali. Meu inglês saiu muito bom. Depois eu fui experimentar para saber se eu ia querer ser uma chefe de cozinha, se eu ia querer ser confeiteira. Ele foi a prova dos 9. Não é fácil trabalhar em cozinha. E não foi um momento bom para mim, não foi fácil, não vou entrar em detalhes. Mas não foi fácil. E ali eu me perdi realmente. Eu fiquei meio decepcionada, tipo assim, caramba, mas isso foi algo que eu sempre quis fazer e não foi do jeito que eu imaginei. E aí eu depois saí, fiquei um pouco revoltada, assim, tipo, pensando, ok, eu não vou mais procurar trabalho, eu levava muito não, e eu não entendia o porquê, eu ficava tipo, poxa, mas eu sou tão dedicada, por que que não acontece? Tipo, eu ficava revoltada, não vou. E aí eu tentei colocar minha cabeça no lugar, assim, depois eu tentei tirar o que eu aprendi de bom quando eu trabalhei na cozinha, e cozinha é uma coisa muito assim, é uma coisa muito básica, mas era uma coisa que eu tinha dificuldade. O que você começa, você tem que terminar. Então, pode parecer um clichêzão, mas mudou totalmente a forma como eu trabalho hoje em dia, seja o que for. Comecei, beleza, eu vou terminar.
Qual é a solução para isso? Deu errado ali, beleza, eu vou resolver como? Então, tipo assim, eu aprendi muitas coisas, então também fica como um recado, quem ainda não começou na área e está em outras coisas diferentes, tudo tem uma lição e vai te moldar para algo muito maior e melhor. E eu fico um pouco emocionada em falar isso, porque o Enzo sabe, o Enzo acompanhou, foi tipo assim, quase 2 anos assim, e perdida e mudando assim constantemente, e foi do nada que eu recebi uma proposta, não estava à espera, eu já estava tipo assim, ok, eu vou procurar aqui com calma, e foi assim. E é um trabalho que basicamente eu só tenho que falar inglês, então se eu não tivesse trabalhado no hotel, como é que ia estar meu inglês? Será que eu ia estar preparada? Então eu vejo que hoje foi tudo uma preparação. E é isso, meu testemunho, bem. E tem um ponto também que eu lembro muito bem, você falou, tô no hotel, tô fazendo algo totalmente diferente. Eu falava, Gabi, da sua experiência em comunicação, o que dá para você levar pro hotel? E também ela começou tem a história da placa, tem a história de algumas coisas que ela fez e começou a atrair mais gente para lá, então é muito bacana esse intercâmbio de habilidades, né? Eu esqueci, é porque teve uma vez que. Ainda tem tempo, né? Ok. Teve uma vez que eu me incomodava muito, que passava muita gente lá na frente e ninguém parava. E eu ficava tipo assim, ai, mas por quê? Tem tanta coisa aqui. E aí tinha uma placa lá parada, aquelas plaquinhas de tela com giz preto, essas coisas que é para desenhar. E a placa tava parada um tempão com um negócio. Já tava tudo tipo assim, um texto que não tinha nada a ver. Aí eu falei, gente, por que a gente não muda isso? Aí todo mundo falava, ai, porque não dá para mudar, porque ninguém sabe desenhar. Eu falei, não, minha amiga aqui sabe desenhar. Fui falar lá com o diretor de marketing lá do hotel, falei, olha, a gente pode mudar isso aqui? Ah, mas vai colocar o quê? Ah, vou colocar, sei lá, que a gente faz a melhor sangria aqui da região, de Sintra, que é onde era o hotel. Aí ele, mas é porque era bom se fosse uma coisa desenhada, né? Eu falei, sim, mas a minha amiga sabe desenhar, que tá lá comigo. Então tá bom, pronto. A gente apagou. Ela escreveu lá bonitinho, The Best Sangria in Sintra. Pronto. Juro, parece mentira, mas eu tenho fotos. A gente colocou a bendita placa lá na frente. No fim da tarde, já tinha, tipo assim, gente nas mesas pedindo a sangria. Então a gente vendeu jarro, era copo, era muita coisa. Aí no fim do dia ele apareceu, olha, né? Deu certo, né? Eu falei, pois. Isso, mas isso realmente foi bom, foi bom. Deixei minha marquinha registrada ali. Uma pergunta que eu conheço gente que fez até o oposto, que é assim, tem uma amiga minha que ela era redatora, e olha só, ela era uma redatora na SOAT, que antes chamava Massa, que é uma agência bem grande aqui em Curitiba e tal, e era uma mega ilustradora também, apesar de ser redatora, ela era ilustradora, um troço muito louco, e ela virou patisserie. Ela teve uma confeitaria, e eu li uma vez aquele livro Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain, não sei como é que fala, meu francês é péssimo, meu inglês é bom, mas meu francês é péssimo. E, cara, é uma tensão na cozinha, é pior do que criação, né? Porque o prazo é pequeno, então, assim, te ensinou a trabalhar numa agência, né? Assim, acho que trabalhar com performance, trabalhar com agência, você não se desespera mais com prazo curto. Então, é porque eu já vinha de agência, então eu já sabia como era agência e eu já estava um pouco irritada com aquele ambiente de agência. E aí depois fui trabalhar em cozinha, só que o ritmo da cozinha é muito pior. Digo assim, porque eu não sei como explicar, mas é uma coisa que depende da tua força ali. Tu tá cansado, não interessa, vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer. E se tu não tá bem, aquilo não vai dar certo e é um caos. E fora que você sai dali, a sua mente não consegue desacelerar. Você vai chegar em casa, você vai estar isso, não precisa fazer isso. Então, para eu digamos assim, para minha mente voltar ao estado normal, eu levei meses. Tipo assim, no meu trabalho novo, eu já cheguei, eu já ficava ansiosa, tipo assim, meu Deus, não tenho nada para fazer, porque na cozinha é tudo a questão de você não pode gastar tempo. Enquanto você está fazendo um brigadeiro ali, já tem que ter outra coisa batendo ali e outra ali. Você não pode desperdiçar tempo, não pode. Então agora é um processo de desconstrução. Tipo assim, eu às vezes tenho uma manhã inteira para montar um relatório. Então eu fico tipo assim, ok,
eu tenho 5 horas para entregar esse relatório, como assim eu não preciso fazer ele em 30 minutos? Tipo isso. Então, é um processo de desconstrução, mas é bom, né? Tudo é uma questão de perspectivas. Agora, mudando um pouquinho, eu fiquei interessado nesse processo de construção de portfólio do Jean, que, segundo o Jean, não dava nem para chamar de portfólio. Estava numa in-house lá em Salvador. Como é que vocês fizeram juntos na mentoria para o Jean ir para São Paulo? Pelo que eu entendi, ele já foi contratado por uma empresa de São Paulo e mudou. É isso mesmo? Conta para nós, Jean, conta para nós, Enzo. Então, quer começar ainda? Cara, o Jean, né, tá sendo um pouco cruel demais com o portfólio dele. Eu sempre falo pra galera, se eu mostrar para vocês o meu primeiro portfólio aí, que vocês choram, era muito pior do que o primeiro portfólio de vocês. Mas o Jean tinha uns títulos interessantes, não tinha assim muita coisa no sentido de variedade, mas tinha uns títulos interessantes, tinha um outro projeto assim, pranchinha e tal. Tinha um que eu ri pra caramba, eu não lembro. Senta. Era o Senta. Nossa, eu ri pra caramba ali. Eu falei, cara, mas isso é você, é seu humor, seu tipo de humor. Isso tem que estar no seu trabalho. E tinha um pouco também de imaturidade mesmo, falta de experiência. Então, assim, tinha uns títulos que eram até interessantes, mas assim, puta, título para carro de luxo falando em economia. Não é isso que vende carro de luxo. Então, no começo, eu acho que ele deve ter ficado meio fudido comigo, assim, que falava assim, cara, esse título é bom, mas o público tá errado. Então, isso aqui é a carta fora do baralho. Tenta pensar para outro carro ou outro título para esse carro e tal. Mas eu acho que também é importante. Não tem como passar a mão na cabeça da pessoa e a pessoa ir bem, assim. Tem que ir lá e o Jean teve uma outra vez que eu dei uma puxada de orelha, porque, assim, acho que diferente da Gabi, por exemplo, as tarefas que eu dei para ele foram muito técnicas mesmo, assim, foram tipo, me traz tantos títulos para a gente escolher o seu portfólio. E ele, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Não sei o quê. Eu dava umas tarefas um pouco desesperadoras também, mas também já treinando ele um pouquinho porque estava por vir. Então, né? Era para ter treinado mais um pouquinho, porque tem umas coisas que eu não estava preparado. Mas, zoeiras à parte. Eu falo assim porque meu portfólio... Porque, assim, eu sempre aqui em Salvador, né, tive muita dificuldade de arranjar estágio. Né? E como eu falei, eu vim entrar para o mundo do LinkedIn, por exemplo, acho que foi quando eu estava encerrando minha faculdade, foi uma coisa assim. Então, do tipo, só quando eu vim entrar meio que no universo do LinkedIn, adicionar as agências, que eu vim entender que, olha, eu podia, tipo assim, estagiar remotamente em uma empresa de fora, eu podia conseguir um estágio em alguma agência. E, tipo, para mim aqui em Salvador, porque eu falo aqui como se eu estivesse morando lá, em Salvador é muito difícil, porque o universo lá é do tipo assim, eu preciso de alguém que faça publicidade, mas que saiba, que seja ao mesmo tempo redator, social media, diretor de arte e quase dono, mas você não vai ganhar igual o dono porque você é um mero estagiário, eu vou te pagar R$ 500 para você passar aqui 6 horas. É basicamente isso. Então, assim, para mim foi muito difícil esse processo. Então, assim, eu estava totalmente despreparado. Né? E aí, quando eu comecei a fazer algumas conexões no LinkedIn, que aí o pessoal começou a me ajudar, né? Do tipo, olha, eu vou te mandar aqui umas marcas e tudo mais, aí você pensa em uns títulos aqui, aí você vai me mandando, que aí a gente vai, tipo, vou te ajudar aqui a começar a construir seu portfólio. Só que ao mesmo tempo eu estava muito ansioso. E uma coisa que eu percebi é que quando eu tô muito ansioso, eu travo. Então, assim, tinha hora que o Enzo falava, você vai fazer isso. Aí eu ficava, meu Deus, e agora? E eu travava, tipo assim, eu travava e era de travar o mês inteiro. E aí no final,
Então, querido, né? Eu consegui isso aqui, ó. Às vezes eu entregava, tipo assim, pouquíssima coisa. Por quê? Porque eu tava ansioso, eu tava travado. Eu ficava do tipo, meu Deus do céu, isso daqui é uma luta. E aí foi um processo, para mim, muito demorado, sabe? Tipo assim, eu ficava me cobrando muito do tipo, cara, eu preciso fazer esse portfólio. Eu preciso sair dessa empresa, não tô aguentando mais. E eu sempre trazia isso para ele, né? De que eu precisava sair da empresa, eu precisava mudar, eu precisava construir meu portfólio. E realmente, do tipo, eu tinha alguns títulos legais, só que, por exemplo, meu portfólio ainda estava no Behance. Então, teve também essa parte de eu sair do Behance, ir para um outro site que fosse mais interessante, para me vender de uma forma melhor. E realmente, gente, quem tiver seu portfólio no Behance, sai do Behance. Porque tem DC, por exemplo, que eles não gostam de ver sua pasta lá, por mais foda que esteja, eles não gostam de ver no Behance. Né? Tem gente que comenta isso. Então, teve esse processo todo de construção, a gente construiu um, né? E, tipo, para mim foi muito difícil, porque, assim, eu era praticamente only redator, então eu não sabia nada de direção de arte. Então, assim, muitas das minhas peças eu fazia no Canva, sabe? Porque eu ficava buscando dar match com algum diretor de arte e não estava dando certo. Então, assim, meu início mesmo foi no Behance, com pasta feita no Canva, né? Aqui em Salvador, por exemplo, tinha até o Clube de Criação, né? O Clube de Criação Bahia. E era muito foda, porque. Não sei nem se pode falar essas coisas, depois vocês botam um pi aí. Mas Pode assim. sim, pode falar, fica assim. Maravilhoso, então. E aí foi do tipo. Eu tava na faculdade, eu tava um mero estagiário lá, com um monte de gente lá que tava, tipo assim, tentando estágio. Tinha gente lá que não tava nem trabalhando. E eu falava, gente, bora inscrever, bora inscrever, bora inscrever. E a galera não ia. Então, tipo, teve uns 2 anos de clube de criação aqui na Bahia que eu me inscrevi por conta própria. Era uma peça muito feia, que eu fazia em cima da hora. Eu falava assim, não vou pagar esse dinheiro, não tem esse dinheiro, não tem essa grana para escrever. Eu ficava bem assim, aí eu mandava, posso mandar 100, sem pagar? Aí às vezes falava assim, pode, manda aí. E eu mandei, tipo assim, era uma peça ridícula, e eu ficava depois puto, porque eu falava, cara, eu não ganhei, sabe? Eu ficava assim, criava uma esperança ali. Por quê? Porque a minha ansiedade falava, inscreve. Eu acho que, tipo assim, tem um lado bom da ansiedade, porque ela, tipo, me motiva a focar. Eu vou dizer que é meu signo também, mas não sei, né? Que touro tem muito isso da teimosia de você botar uma coisa na cabeça e você ir até o fim. Mas, ao mesmo tempo, tinha hora que, tipo assim, eu sabia que não ia, sabe? Tipo assim, que não tinha a mínima chance ali. Mas eu tinha que tentar só para ver o resultado, sabe? Independente, eu tinha que botar lá para depois não ficar me sentindo culpado. E aí o Enzo chegou muito nessa parte, né? De tipo, olha, bora rever isso daqui. E junto com ele, né, a Celine me apresentou a Ruth, que foi o match da minha vida, né? Uma DA maravilhosa, que aí a gente duplou e começou a construir esse portfólio, né? Então o Enzo me ajudou em várias inscrições de premiações e tudo mais. Então todas as vezes que a ideia não ia, né? Ou então se dava certo, maravilhoso, mas também se não desse certo, eu colocava no meu portfólio, porque era a melhor ideia que eu tinha naquele momento, gente. A ideia estava muito bonita visualmente, ia me ajudar. Então, o portfólio começou assim. Todo esse processo de construção. Quer falar alguma coisa, querido? Não, você falou uma coisa que passou todo o filme de um ano na minha cabeça, assim, escutando você falar. Mas eu lembro exatamente de você falar assim, eu preciso mudar de emprego. E eu falando, Jean, mas não é porque você precisa, você vai mudar. Vamos lá, você tem que começar a estruturar as coisas. Quanto você precisa ganhar para morar em São Paulo? Que tipo de vaga vai te dar esse salário? O que você precisa ter de preparação para entrar nesse tipo de vaga? Então, para os ansiosos é bom saber que a gente começa do primeiro passo, né? E até sobre os festivais, prêmios estudantis, e todas as inscrições que você fez, eu também acho muito legal ter acompanhado isso, porque, puta, tinha hora que você teve de tudo, assim, no ano do Jean, então acho muito interessante. Tinha trabalho que eu olhava assim, meu, candidatíssimo a ganhar, não ganhou. Então, assim, não ganhou, mas merecia ganhar. Outros eu falava, meu, esse é do caramba, vai dar. E realmente ganhou.
E teve outros que eu falei assim, Gia, pensa mais que eu acho que você não tem uma ideia aí, mas eu espero ter sido útil mesmo quando o feedback não era tão bom assim. Não, isso dava uma raiva. Isso dava uma raiva, ainda mais nesse momento que eu tava ansioso, quando eu falava com eles, do tipo, eu preciso mudar de emprego, eu não tô aguentando mais. Isso é aquilo. Aí ele, calma. E eu ficava tipo assim, mano, não é assim, não é assim. Eu tava tipo, ele tava tipo assim, meio divertidamente pulando do penhasco, ouvindo Luísa Sonza nesse nível. Entendeu? E ele, calma, na naturalidade, que você, tipo assim, você não vai encontrar outra pessoa, né? Só, né, paciência do Sunahara. E aí teve esse processo mesmo das inscrições, esse momento que ele falava assim, esse daqui é legal, esse daqui eu gostei. Outros que ele falava, mas é isso? Agora, tipo assim, como assim? Tá bom isso aqui? Aí tinha hora que eu falava, vou escrever, vou escrever. Porque eu já ficava tipo assim, mano, eu não sei mais o que pensar. Aí ele, tenta pensar de outro jeito. Aí eu ficava, não tá saindo, não, vai esse, já aconteceu isso. Mas eu acho que tudo isso, né, dando certo ou não, né, durante esse processo, principalmente de prêmios, né, que eu falo, ajudou bastante, né, a eu chegar até aqui. E uma coisa que acho que ele comentava, né, que tipo assim, meio que a carreira da gente acontece para além de prêmios, né? Tem gente, por exemplo, que não tem, né, tipo assim, que o objetivo não é alcançar prêmio nenhum, né? E tipo assim, faz uma carreira muito bonita aí, tipo, chegar em altos cargos. E realmente, tipo assim, para quem está começando, o prêmio ajuda muito, dá uma visibilidade, mas também não é tudo. Quando a gente conseguiu, né, tipo, o clube de criação no ano passado, eu chorei horrores, eu estava na rua, eu chorei horrores quando eu vi, mandei mensagem, depois fui no LinkedIn, agradeci todo mundo, isso e aquilo, fiz tudo aquilo. E só que assim, eu ficava do tipo, chegou meu momento. Bora, marcas, estou aberto, que nem ex-BBB, né? Tipo, hora das publis rolou, sabe? Eu ficava do tipo. Era eu e a Ruth, assim, a gente, tipo, mano, não tá rolando. Né? Tipo assim, a gente achou que depois do clube as coisas iam dar certo, mas não tá rolando. E aí, depois de um tempo, a Ruth conseguiu, e eu, tipo assim, eu falei, pô, e eu nada. E eu nada, sabe? Só nadando, nadando, me afogando mais do que outra coisa, bebendo água salgada, né? E, tipo assim, nada. Só que aí, no final do ano, como ele falou, né? Tipo, vários altos e baixos aí, essa caminhada. E no final do ano, né, a luz bateu. Surtei. Mas também fui feliz. Uma coisa que eu fiquei curioso, e quem está ouvindo pode ficar curioso, como é que é a ideia do senta, senta, senta? Como é que é essa ideia? Conta para nós essa ideia, porque vocês falaram, o Enzo deu risada, agora eu quero ouvir aí. Então, como eu estava falando, né? Tipo assim, as ideias que são muito boas, né? Eu costumo colocar no meu portfólio, independente se deu certo ou não. E aí, tipo assim, acho que a melhor ideia que eu tinha até aquele momento, foi uma coisa que o Enzo também levantou, foi que era essa do Senta, Senta, Senta. No clube de criação de 2022, né? Quando eu fazia escola turma na época, a gente teve essa ideia que basicamente o Spotify queria que o pessoal, né, que ouvia funk migrasse para o aplicativo dele, né, não ficasse nas outras plataformas e tudo mais. E aí a gente pensou assim, olha, por que a gente não pega aquele jogo tal dos Genius, né, que é aquele jogo famosinho que as luzes acendem e você vai apertando na ordem correta. Que a gente não pega aquilo ali, né, que lembra muito um teclado de beats de funk, que na minha cabeça é um teclado de beats de funk, que o Pedro Sampaio fica ali apertando no show dele. Falei, bora transformar aquilo ali numa versão gigante, né, para um monte de pessoas sentarem mesmo. E aí a gente dá o nome de Senta, 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 né, que foi até o nome. Na verdade, acho que quem veio com esse nome, acho que foi o orientador na época, que foi o Alex Mendes, que ele trabalha na Disney. Porque eu tava falando assim, a gente tava vendo aqui, tipo assim, o funk do Rio de Janeiro é muito de senta, senta, senta. O pessoal fica falando isso o tempo todo nas músicas, né? Kika, 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 o tempo inteiro. Já o de São Paulo é uma coisa mais, né? Uma coisa mais gourmetizada, uma coisa mais assim,
né? Fala um pouco de história de vida, né? E a vida do pessoal do Rio de Janeiro estava basicamente nisso, né? No senta, senta, senta. Não que todo mundo faça isso. Mas aí quando eu falei isso, ele falou assim, bora nisso então, senta, senta, senta. E ele falou, é um nome engraçado, é um nome legal, vamos tentar assim que pode ser que pegue, né? Pegue e a galera goste. E aí a gente escreveu. E aí era senta, 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 né? Sua sentada pode dar 1 ano de Spotify. Então foi essa ideia que a gente tentou, né? E aí a música tocava lá na batida e você tinha que sentar nas cadeiras na ordem correta. Se você conseguisse acertar tudo, você ganhava até 1 ano de Spotify. E aí ele falou, tipo, olha, por enquanto essa daqui é a melhor ideia, gostei, né? Vamos deixar no seu portfólio, mas bora ficar pensando em outras ideias aí para trazer, para que, tipo assim, né, ele venha melhorar ainda mais, né? Já que a gente estava nesse processo aí de construção. Eu acho legal nesse processo de construção de portfólio que tem gente que fica assim, eu preciso ter 10 ideias boas, porque daí eu preciso 10 ideias do portfólio. Não, você tem 3 ideias, e depois você vai trocando, né? Ele não precisa estar perfeitinho, né? Acho que é importante para o criativo. Eu queria voltar para a Gabi. Gabi, e aí, você está em Portugal agora? Vocês estão na mesma cidade? Como é que é? Como é que foi essa... Vai para o hotel, faz caipirinha, faz sangria, faz placa, volta para o mercado de comunicação fazendo placa. Como é que desenrolou isso? Sim, eu moro tudo em Lisboa, só que eu vivo em Sintra, que é, sei lá, uns 30 minutos para chegar daqui para Lisboa. O Enzo vive em Lisboa. Quando eu cheguei no hotel, eles sabiam que eu era de marketing, mas não tinha vaga para isso lá naquela altura, né, naquela época. Então eu falei, ok, eu fico aqui, aprendo, não sei o quê. E aí, aos poucos, fui ganhando confiança, e aí foi quando teve esse episódio, já foi depois de um tempo, eu não cheguei lá já fazendo isso, foi depois de conhecer, sei lá, depois de já conhecer um pouquinho como é que era ali, até porque tem a questão de que é uma cultura diferente da nossa, né? Então a gente tem que respeitar, tem que ir com calma e não achar que a gente sabe fazer tudo. Então isso é muito importante também quando você quer imigrar. E aí foi isso, passei esse tempo no hotel, saí por escolha minha mesmo, porque depois eu fiquei mais uma vez perdida, né? Era aquilo que o Enzo falava, que todo mês eu vinha com uma loucura diferente. Ficava, não é isso que eu quero fazer, não é. E aí foi quando eu fui para a cozinha, que foi também, fiquei uns 4, 5 meses, e aí não aguentei. E aí eu acho que eu não falei tanto do processo para eu conseguir outro trabalho, né? Então, eu saí da confeitaria, fiquei um tempo um pouquinho guardada ali, me cuidando um pouquinho da minha cabeça, porque eu fiquei mesmo um pouco mal. E aí eu comecei a fazer um freela para conteúdo de um salão aqui, que era uma pessoa conhecida, e foi quando eu voltei, assim, entre aspas, um pouquinho para a área. E eu fiquei, não, ok, eu ainda gosto disso, não é uma coisa que eu tenho ódio, porque eu fiquei com um pouco de trauma das agências que eu trabalhei em Manaus, eu criei um pouquinho de bloqueio, digamos assim, então eu fiquei um pouquinho assim. Só que depois que eu voltei, que isso foi agora, foi recente, voltei a fazer conteúdo, eu fiquei, não, eu gosto disso. Daqui um belo dia, eu voltei a procurar trabalho na área aqui, porque eu já tinha parado também, porque era inverno, essas coisas, não tinha quase nada. Aí eu voltei, ajeitei o meu currículo todinho, ajeitei o LinkedIn, fiz todo esse processo que a gente tem que fazer, né? Mandava um pouquinho, às vezes não me respondiam, quer dizer, a maioria das vezes não tinha resposta, mas eu já estava assim tão conformada, falava, tá bom, uma hora eu vou responder. Até que um dia eu recebo uma mensagem no LinkedIn, a pessoa falando que tinha ali umas oportunidades na empresa dela, não sei o quê. E aí eu vi a mensagem, o que a gente pensa que a pessoa fala assim? Eu já pensei que era fake. Falei, que pessoa tá mandando isso para mim aqui? E aí agendou, perguntou se eu tinha interesse, queria marcar uma entrevista. Eu falei que sim. Fiz a entrevista, foi boa. Fiz a segunda entrevista, também foi muito boa. Aí teve a terceira. E eu ainda não estava me dando conta que aquilo era real. Porque no dia que
que eu recebi a mensagem de que eu tinha sido selecionada, o e-mail começava bem assim: Gabriele, obrigado pelo seu interesse. Quem recebe um e-mail assim vai pensar o quê? Não passei. Lá no final do e-mail tava: queremos prosseguir com essa candidatura. Aí eu, meu Deus, isso foi de propósito. Então eu não acreditei. E aí eu comemorei ali sozinha. Eu falo, não, ainda não vou comemorar antes da hora, eu vou sair, vou me levar para jantar. Então eu jantei ali sozinha, não contei para ninguém. Na segunda-feira, que foi quando eu fui conversar mesmo com a pessoa que ia me contratar, já foi a parte mais burocrática. Eu falei, então, isso é sério? Eu já posso ligar para o meu pai aqui e comemorar? Aí a pessoa falou, sim, claro. Eu não estava acreditando. E até no dia que eu fui para lá para fazer treinamento, eu estava desconfiada. Eu falava, será que esse prédio existe? Será que isso e aquilo? Eu só fui acreditar quando eu entrei, que eu vi as pessoas, que eu vi tudo. Então, agora é o início de uma fase nova na minha vida. Então, mas acho que foi isso. Não pretendo mais fazer tantas loucuras. Agora eu sinto que é o momento de estabilizar, tá bom? Isso. Vai ser de 2 em 2 meses a mudança de ideia, não é de todo mês mais agora. Não, agora eu já me sosseguei. Eu também lembro muito quando a Gabi falou assim: então eu vou trabalhar apareceu uma oportunidade, eu vou trabalhar na confeitaria. Aí eu lembro que eu falei: então eu vou te pedir uma coisa, não para com a nossa mentoria, mesmo que você vá fazer algo que aparentemente não tem nada a ver com comunicação, vamos seguir até o fim juntos? Ela, bora, topou. E acho que isso foi bem legal também, porque apesar dela ter ido para uma direção totalmente, né, diferente da comunicação em si, foi muito importante acompanhá-la e ela saber que eu estava lá para ela, mesmo que eu entendendo nada da rotina dela, mas também era um ponto ali que ela podia falar e desabafar. Então, no começo estava tudo bem, depois já não estava tudo bem, mas a mentoria também não é só para você atingir os objetivos, mas acho que em outras vezes a gente já falou sobre isso, né? Mas a forma com que a gente encara os problemas, o nosso eu interior também é importante, de ser guiado e de ter outro ponto de vista, outra perspectiva para ajudar a gente a ter mais ferramentas para lidar com os problemas, né? Eu acho que tem um suporte também, porque eu lembro que quando eu contava essa trajetória, o Enzo falava, tá, mas na tua idade, praticamente, eu também fazia isso, também aconteceu isso comigo. Então, tipo assim, às vezes só ouvir isso, tipo assim, eu já passei por isso, vai passar. É o suficiente? Basta. É isso mesmo, é bem, bem legal. Estamos caminhando para o final aqui já. Eu queria pedir para vocês dois, para a Gabi e para o Jean, como eu falei antes, né, o objetivo daqui do podcast é a gente ter histórias de vida que as pessoas se inspirem, que as pessoas se sintam conectadas. Acho que conectar. Que tipo de conselho vocês dariam para pessoas que estão no começo, no meio da carreira, pessoas que até assim, a gente está vendo que os empregos 100% remotos não estão na moda como estavam na época da pandemia ou logo depois da pandemia, né? O Jean, por causa do emprego, provavelmente teve que mudar para São Paulo e você emigrou, né? Está em outro país. Queria que você desse conselho para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente, o que vocês falariam para essas pessoas? Quer falar, Jean? Primeiro? Tô pensando. Tá bom. Olha, eu acho que realmente, né, eu fiz essa mudança porque, tipo, eu tava já tentando, né, encontrar alguma oportunidade remota a princípio, mas ao mesmo tempo é muito mais difícil, né, você entrar em uma agência de uma forma remota. E realmente, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, tipo assim, você realmente percebe, tipo assim, que as oportunidades de você entrar em uma agência são muito mais. Não ia falar fácil, porque eu acho que fácil não é, mas assim, acho que você tem mais possibilidades de você conseguir um emprego,
né, dentro de uma agência aqui em São Paulo, porque às vezes a empresa do tipo assim, você pode fazer isso de casa? Você pode, mas eu quero você aqui, eu quero ficar tipo, olhando pra sua cara aqui todo dia. Então, assim, eu vim para cá porque eu já tava com esse objetivo traçado, né? Eu sabia que, tipo assim, que realmente eu precisava vir para cá, né, para trabalhar nessas agências. Então, foi algo que, tipo assim, foi um pouco... Teve uma resistência no início, mas o que eu aconselharia, né, a vocês, né, as pessoas que estão querendo, é assim, tipo, tente se planejar, né? Acho que tem que ter isso, né? Faz um planejamento financeiro, né, porque assim, tipo, você pode vir para cá e arriscar. Não foi isso que eu fiz, né? Eu vim para cá depois que eu tinha já conseguido um trabalho aqui. E eu tinha, tipo assim, todas as provas de que ele era garantido, Gabi. Então, eu tava esperando, tipo, eu só falei com a empresa lá, tipo assim, acho que foi um dia, isso foi do tipo, me senti um pouco culpado depois, né? Assim, foi um dia antes da gente entrar pro recesso. Assim, depois que estava o documento lá da empresa, que só faltava eu assinar. Eu falei, é uma empresa real mesmo. Eles não vão, tipo assim, dizer, a gente pensou aqui e não vai te contratar mais, sabe? Mas, assim, acho que faz um planejamento financeiro, escuta o seu mentor, né? Encontra alguém, tipo assim, meio que trilhou o mesmo caminho que você, né? Tipo assim, uma pessoa que você se inspira, que você, tipo assim, por exemplo, tem interesse de trabalhar na mesma agência que ele. Eu acho que para portfólio, por exemplo, é isso. E eu falo isso porque não foi só eu, mas assim, às vezes a gente que é de fora está muito desesperado para chegar logo no mercado de São Paulo. A gente quer entrar de qualquer forma, independente, sabe? Mas às vezes é do tipo, para, como o Enzo fala, né? Calma. Né? Então, assim, estuda que agência você quer ir, sabe? Para que agência você quer trabalhar? Quem é o profissional que você gosta e que seja assim, porra, eu quero trabalhar muito com esse cara, eu gosto muito dos trabalhos dele. E, tipo assim, tenta conversar com ele, né? Tenta, tipo assim, criar seu portfólio, tipo, meio que... Acho que o Enzo pode falar isso melhor, mas assim, meio que, tipo assim, ter algumas inspirações, sabe? Do trabalho dele, ver o que o júnior ou o pleno daquele lugar faz. E assim, eu acho que é muito normal você se sentir perdido, porque ao mesmo tempo que eu tinha esse objetivo em mente de chegar aqui em São Paulo, isso e aquilo, eu tinha um monte de coisa que, tipo assim, meio que no final da terapia, sabe? Você larga pra psicóloga, e aí, tipo, no final do ano, eu falei pro Enzo, então, mas tem isso, aquilo. Aí ele ficou, tipo... Então, a mentoria do Enzo inclui hacks de portfólio, é isso, Enzo? Pois é. Então, assim, tem toda essa construção, sabe? De... Ai, não sei o que falar. Continua aí, Enzo, que eu esqueci. Não é bem hacks de portfólio, mas eu acho que é direcionar, porque uma coisa que eu sempre falo assim, passa para 10 profissionais diferentes de 10 agências diferentes. Você vai ter 10 feedbacks diferentes. O que isso te ajuda? Nada. Você tem que ter um filtro. E para mim o filtro é onde você quer trabalhar, com quem que você quer trabalhar. Então, não que o resto não seja importante, mas é quem levou a carreira para uma direção que você quer levar, então é alguém que você se espelha mais. Você tem que desenvolver um critério seu, né? Não tem jeito. Se a gente quiser agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Então, quando você começa a entender o que você gosta, onde você quer chegar, e se espelha em pessoas que trilharam esse caminho, você tem uma direção para seguir. No começo que, né, tanto o Jean quanto a Gabi falaram de ter esses momentos que a gente está perdido, a gente ter um norte é muito, muito, muito importante para se situar. Muito bom. Gabi, você. O meu, eu vou ser mais direta na questão de, tipo assim, para mim, os melhores conselhos que eu podia dar para alguém em qualquer coisa da vida é você extrair as coisas boas de qualquer situação que você passa, e se for na questão profissional, ficar dando voltas e voltas, às vezes faz você desenvolver novas skills, mesmo que não seja na sua área. E a segunda coisa é ser humilde, para entender que você sempre vai ter alguma coisa para aprender. É isso. Legal. Gente, muito obrigado pelo papo. É prazer em conhecer vocês, Jean e Gabi. Tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir vocês dois. Obrigado, Enzo, outra vez. Obrigado a todo mundo que ouviu. Aguardem, vamos ter mais episódios aí. Obrigado por ouvir o Head to Go Cast.
Obrigada, adorei compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Valeu, muito bom rever vocês dois e saber que vocês estão bem. E obrigado pelo convite, Ana. Estamos sempre aqui à disposição.